Olá, sou Patrícia Ruino, sou professora de Ministério Infantil há mais de 6 anos e nos últimos anos eu venho me dedicando no combate à prevenção ao abuso sexual infantil. E durante essa semana vou trazer um post diariamente para vocês falando um pouquinho sobre o assunto para que todos possam ficar em alerta. Nós estamos no Maio Laranja e é importante lembrar que o Maio Laranja não quer dizer que é o único mês que vamos falar sobre o abuso sexual infantil. Nós devemos falar sobre o abuso todos os dias. Somente falando nós podemos proteger as nossas crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como ajudar a criança vítima de abuso sexual. Vamos lá? Vamos proteger nosso tesouro mais precioso, as crianças. Então, eu trouxe alguns tópicos para vocês. Então, oferecendo uma acolhida respeitosa e apropriada, se colocando a postos para ouvi-la, né? Ouvir essa criança, os líderes religiosos, os órgãos competentes, né? E quem pode ajudar essa criança na parte profissional. Aqui, quando eu coloco para vocês oferecendo uma acolhida respeitosa e apropriada, o que acontece? A criança, tentem imaginar, a criança acabou de passar por uma violência, ou existe uma suspeita, talvez nem a criança compreenda exatamente o que está acontecendo ou o que aconteceu, né? Então, quando a criança procura uma pessoa, seja uma professora, seja um pastor de igreja, seja pai, seja mãe, seja tia, alguma pessoa da sua rede de proteção e diz: eu acho que tem alguma coisa errada, aconteceu uma situação na minha casa e eu quero contar melhor. Quando uma criança se aproximar de você e falar algo assim ou semelhante, neste exato momento, você deve parar tudo o que você está fazendo, levar essa criança para um lugar apropriado. O que é isso? Um lugar calmo, silencioso, seguro, que a criança possa se sentir protegida. De preferência, um local que não haverá interrupções, né? Gente correndo, gente batendo na porta, barulho. A criança ela precisa entrar em uma conexão com o eu dela, para que ela possa te contar detalhes para que você possa ajudá-la. Quando eu coloco aqui, se coloque a postos a ouvi-la, é para que você não coloque a sua emoção na frente da criança, que a criança ela possa falar tudo o que ela está sentindo, tudo o que aconteceu e que você preste atenção em cada palavra que essa criança fale. E que por mais que você fique nervoso ou nervosa, e que você esteja ali totalmente revoltado, esse tipo de emoção não vai ajudar a criança. Então, precisa se controlar, né? E ficar realmente atento a cada detalhe que essa criança vai te falar. A criança, ela tem uma situação de suspeita, né? Suspeita, mas ela não consegue verbalizar, seja porque é uma criança que possui alguma deficiência, né? Uma criança atípica, e ela tem a dificuldade de verbalizar mesmo, então o que você vai fazer? Vai sugerir um desenho. Vamos desenhar juntos. E nesse desenho, você vai orientando a criança, vai dizendo ali para ela: então, você quer contar para ti alguma coisa? Vamos fazer um desenho do que você quer me contar. E ali ela vai começar a desenhar o que ela quer te contar. Normalmente, crianças que desenham um órgão genital de tamanho adulto é criança que passou por uma situação de abuso, tá? Seja carnal, ou seja oral, ou seja exibicionismo, que é o que eu falei no outro post. Quando um adulto coloca a criança para assistir um filme de conteúdo adulto, filmes pornográficos. Então, essa criança ela pode ter sido realmente abusada, pode ter sido carnal, né? Tocada, ou ela foi exposta a filmes de conteúdo adulto ou vídeos, aquela foto, né? E essa criança, por maior que seja a sua dificuldade de verbalizar, ela vai conseguir desenhar. Então, fique bastante atenta aos desenhos que essa criança vai te trazer. Quem pode ajudar essa criança? Os líderes religiosos. Nossa, como assim?
Pois é, gente. Nós hoje nós precisamos entender que quem é o responsável por uma criança? É só o pai e a mãe? Não. Todos nós somos responsáveis por essas crianças. Uma vez que essa criança está na sociedade, todo adulto ele é corresponsável por essa criança. Portanto, se a criança está na escola, a escola precisa ajudar essa criança. Então, quem é o responsável lá na escola por essa criança? O professor, o diretor, o monitor, o coordenador, até mesmo o tio da segurança. Todo mundo ali é responsável pelaquela criança. Aquela criança ela nunca pode pensar que está sozinha e nunca tem que estar sozinha, jamais. Na igreja, a mesma coisa. Quem, quem ali da igreja pode auxiliar essa criança? Um professor de ministério infantil, um obreiro, um pastor. Alguma pessoa precisa estar capacitada para orientar essa criança e os seus pais. Patrícia, eu sou pastor de igreja, eu não tenho a menor ideia de como que eu vou falar com essa criança, como que eu vou acolher essa criança. De primeiro momento, todo pastor, todo o cristão, ele vai acolher, ele vai dar ali as suas primeiras orientações espirituais mesmo, de aconchego, de trazer essa criança para perto, para que ela possa se sentir acolhida, protegida, tá? O que toda igreja precisa fazer é se preparar. Ela vai se capacitar tempos em tempos, começando, sim, dos seus líderes. Como assim? Pois é, o que um líder precisa saber e precisa ter à mão, tá? O contato de um delegado próximo, o contato do conselho tutelar mais próximo, da secretaria de ensino mais próximo. Ah, mas eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho tantas ovelhas para pastorear, eu vou precisar de mais uma. Sim, porque essa ovelha, diante dos olhos do Senhor, é a mais preciosa, não é mesmo? Porque é a criança. Então, como que eu vou explicar? Não se desespere. O que o pastor precisa fazer? De tempos em tempos, conhecer quem é o delegado da região, visitar essa delegacia, sim, tomar um café, falar com esse delegado, explicar, olha, se apresentar, né? Olha, eu sou aqui da igreja, tal, eu estou aqui pertinho, eu tenho um trabalho na minha igreja de prevenção ao abuso sexual infantil, e eu gostaria de saber se o senhor poderia me disponibilizar o seu contato para um caso de emergência. É claro que eu não vou te mandar todos os casos, mas casos que eu precise da sua ajuda, será que você pode, né, ser meu parceiro nessa jornada? Sem dúvida nenhuma, os delegados eles disponibilizam isso, tá? Conselho tutelar, a mesma coisa. Tenta o contato, né, o celular, que você vai conseguir falar com esse conselheiro a qualquer momento. Por quê? Porque às vezes você está lá no culto, no domingo de manhã, e acontece essa situação. O conselho tutelar vai abrir só na segunda-feira. E aí essa criança vai ficar sem ali uma orientação, talvez, até o outro dia. Tudo bem, e às vezes aí tem adulto que fala assim para mim: ah, mas a criança está passando por abuso há anos. Ok, gente, vamos acabar com esse sofrimento, né? Então, assim, uma coisa importante que eu não falei em nenhum outro post, mas que eu vou falar agora porque eu me lembrei, é o nível de trauma da criança, ele se torna cada vez maior pela quantidade de vezes que ela foi abusada. Então, assim, se a criança foi abusada ontem e hoje ela te contou, corre, para que essa criança não seja vítima novamente, né? A gente vai estar poupando essa criança de ser vítima de novo, né? Então, assim, todos os líderes religiosos, é importante ter essa noção, né? De que precisa correr contra o tempo. O tempo, ele não é a favor da criança vítima de violência sexual. Não é a favor, nunca, jamais. Porque, assim, o abusador, ele nunca vai abusar uma vez. Ele vai sempre procurar situações para abusar outras e outras e outras vezes. Então, se você conseguir interromper isso o quanto antes, melhor, gente. Vamos lá. Minha criança passou por uma situação de abuso, eu sou mãe, né? Aconteceu dentro da minha casa. Como e o que eu devo fazer, né? Primeiro, você vai, de fato, acolher tua criança, nunca, jamais, em hipótese alguma, culpá-la de qualquer coisa, porque ela não tem culpa de nada.
a vítima, ela nunca tem culpa de nada. Gente, lembre do que é abuso, força maior contra força menor, sempre. A criança, nem se ela quisesse fisicamente, ela é incapaz com um adulto. Mas o que os pais precisam fazer logo de primeiro momento? Acolher essa criança, levar sim em um pronto-socorro, todos os UPA, AMA, pronto, hospital, todos esses órgãos públicos, eles são capacitados para atender a sua criança. Mas, se preferir, você pode levar direto no Pérola Baita, que é lá que é registrado, né, o boletim de ocorrência contra o estupro de vulnerável. E é lá, nesse hospital, que é feito o exame de corpo de delito, lá que é feito todo o tratamento para essa criança, desde o coquetel de remédios que essa criança vai tomar para não adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível, uma gravidez, mas também a questão psicológica depois, psiquiátrica também, se necessário for. Ou seja, o melhor lugar para tratar da sua criança, sim, é no Paralabaito. No entanto, as UPAs, os hospitais públicos, todos eles são capacitados para tratar da sua criança. Por que tem que tomar o coquetel, gente? Porque a sua criança está exposta a todo tipo de bactéria, a todo tipo de vírus, a todo tipo de doença sexualmente transmissível. O abusador, ele não está preocupado de usar um preservativo, gente. Pelo amor de Deus. Ele é perverso. Ele não vai fazer isso. Entende? Então, assim, a criança, ela precisa receber esses cuidados para que não se desenvolva doenças. Pensa no lugar da criança, gente. Você já vai ter que lidar com um trauma de violência, tá? Já está lá, a agressão. Você ainda vai ter que lidar com uma AIDS, uma sífilis, né? Então, assim, é se colocar no lugar dessa criança. Porque, por exemplo, se essa criança tiver 9 anos, a idade mais comum de abuso sexual infantil para a menina é de 9 a 13 anos. Essa é a faixa etária para a menina. Então, você imagina uma menininha de 9 anos tendo que tratar de HIV. Como que vai ser dali para frente, né? Como que essa criança vai viver dali para frente, né? Então, é importante pensar no depois mesmo, né? Como que vai ser essa criança depois? E se essa criança engravidar e você não descobrir a tempo para interromper essa gravidez diante dos olhos da lei, né? Você pode provocar esse aborto. Hoje nós não vamos falar sobre aborto, mas é importante entender que o aborto para estupro de vulnerável, ele é legal, né? E assim, uma menina de 9 anos fica grávida, como que vai ser isso? Ela aos 10 anos amamentando um bebezinho, como que é isso, gente? Então precisa pensar em todas essas coisas, né? E quais são os profissionais que estão preparados para acolher e acompanhar a sua criança? São os psiquiatras, os psicólogos, sim, terapeutas, conselheiros especializados. Temos muito conselheiro tutelar, muito capacitado para acolher não só a criança, mas a família. Precisa tirar da cabeça essa ideia que conselheiro tutelar é para roubar tua criança, tirar tua criança da família e levar para o abrigo. Precisa tirar isso. O conselheiro tutelar, ele existe para ajudar a garantir os direitos da criança. E assim como também existem muitos outros profissionais que podem ajudar a criança no trauma. Então é importante vocês terem essa dimensão, né, da rede de proteção que a sua criança vai ter, né, e como que pode ser os tratamentos. Na psicoterapia, por exemplo, ela vai passar por diversas vezes nas sessões, vai ali ser orientada por uma psicóloga para saber como lidar e se ressignificar, que é o mais importante. Então, nós temos muitos profissionais capacitados para lidar com o abuso sexual e ressignificar essa história, ressignificar essa criança, né? Trazer essa história com um olhar diferente. Mas tudo isso precisa de quê? Precisa de acompanhamento, né? Então, eu espero que hoje vocês tenham entendido um pouquinho sobre como ajudar essa criança
E aonde procurar essa ajuda, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar no próximo Disque 100, que é o Disque Denúncia. O Disque Denúncia hoje ele está acoplado com 180, que é o Disque Denúncia da mulher, da violência doméstica. O Disque 100 ele é são os direitos humanos e ele é focado para a criança, para todo tipo de agressão contra a criança. Mas hoje o 180, que também aborda a violência doméstica, também está capacitado a atender essa criança. Existe também os telefones das regiões de conselheiro tutelar, de CRAS, de CREAS, e esses órgãos também estão totalmente preparados para atender a criança e a família. Existe também instituições cristãs, né, ONGs, que também oferecem esse tipo de tratamento, esse cuidado para essa família, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Desculpa estender um pouquinho, o assunto é realmente extenso e espero vocês no próximo. A paz do Senhor para todos. Até amanhã.